Muito bem, nosso papo agora com o Dr. Gustavo Bernardi. Bernardi, obrigado pela tua presença aqui uma vez mais. Eu sei que tu sempre tem muita viagem para cá e para lá e tal, mas de qualquer maneira sempre busca estar aqui conosco, porque é importante o assunto que tu trata. Foi aprovado agora na Câmara de Vereadores uma nova legislação na questão do patrimônio histórico de Porto Alegre, mobiliário de Porto Alegre, né? Isso aí tem muitas alterações, traz muitas mudanças na vida das pessoas, enfim, nas relações sociais. Sim, Silvio. Desde 2019, Porto Alegre vem alterando a legislação que envolve o chamado patrimônio histórico imobiliário de Porto Alegre. Aqueles imóveis que, de alguma forma, têm relação com a história da cidade. Nós temos a Lei 12.285, que é a lei que regula o patrimônio histórico e o regime urbanístico do patrimônio histórico de Porto Alegre. E agora nós tivemos, há 14 dias atrás, a aprovação de um projeto de lei que havia sido encaminhado pelo município, pela Prefeitura, que é o projeto de lei 15/2022, foi aprovado há 14 dias, é um projeto de lei encaminhado pela própria Prefeitura. Dentro daquilo que nós já vínhamos falando aqui, Silvio, que é o movimento do governo atual de melhor regular aí a questão urbanística de Porto Alegre. Quais foram as alterações que esse projeto vai provocar na relação dos proprietários com o município com relação a esses imóveis? Porto Alegre tem dois tipos de imóveis inventariados: os bens de estruturação e os bens que estão ao redor deste bem de estruturação. Então, se tu tem um bem que tem um interesse histórico para Porto Alegre, muitas vezes os imóveis que estão ao lado deste bem também são inventariados. Isso provoca com que, muitas vezes, determinado imóvel que não tem nenhuma relação histórica com Porto Alegre, mas que se encontra fisicamente próximo de outro imóvel que tem uma relação histórica com Porto Alegre, acabe sofrendo também os efeitos do inventário dessa legislação. Como é que sempre funcionou? Quando um bem é inventariado, você não pode mais fazer nada com ele. Você precisa da alteração do município para fazer qualquer coisa naquele bem. E durante muitos anos isso foi um problema muito sério para os proprietários, porque o bem deprecia, você não consegue fazer reformas, não consegue fazer manutenção, você não tem mais nenhum proveito econômico pelo aquele bem. Olha quantos imóveis Porto Alegre tem aí de interesse histórico que estão abandonados. Alguns a prefeitura está tendo que intervir para o imóvel não cair, né? Para tentar reverter isso, foi criado um título chamado transferência de potencial construtivo. Então, se o Silvio é dono do imóvel inventariado, ele venderia para o Gustavo a capacidade construtiva, o potencial construtivo daquele imóvel inventariado, e eu, Gustavo, compraria do Silvio e iria ou construir mais em alguma outra região ou aumentar o potencial construtivo de algum outro empreendimento que eu fosse fazer. Tá, okay? Bom, esse projeto de lei modifica um pouco essa questão do título, da transferência do título de potencial construtivo. Então, via de regra, quando você tinha um título de potencial construtivo, você só podia utilizar aquele título na região em que se localizava o bem inventariado. Esse projeto de lei procura fazer com que esse título possa ser negociado para qualquer região de Porto Alegre, ou seja, dar mais capilaridade para este documento, para esse título, permitindo com que aquele proprietário que tem um imóvel inventariado, que tem um imóvel de estruturação, ele tenha mais recursos decorrentes desse imóvel. Okay? Uma outra questão importante é que esses imóveis de adensamento, esses imóveis que estão ao lado do imóvel de estruturação, aquele imóvel que foi efetivamente inventariado, eles deixam de ser impedidos, eles deixam de ser patrimônio histórico, eles deixam de ser inventariados. Então, você terá agora uma concentração do interesse do município, do interesse histórico no município, efetivamente naquele bem que é considerado um bem de relevância histórica para o município de Porto Alegre. Os bens do entorno deixam de ser afetados, deixam de ser inventariados. Isto libera esses bens para comercialização, para construção, etc., etc. O que ocorre, né, e talvez o defeito que a lei trouxe, é que durante muitos anos esses bens que estavam ao lado, no entorno do bem inventariado, ficaram impedidos também de sofrerem modificações, de sofrerem reformas, de serem comercializados.
Com esta lei, esses bens ficam liberados, mas não se remunera o proprietário pelo período que ele ficou impedido de utilizar o bem. Na verdade, muitos desses bens também estão hoje mal conservados, com dívidas de IPTU, porque durante muitos anos eles ficaram impedidos de serem comercializados. E agora a lei está, então, liberando esses bens, mas não dando nenhuma contrapartida pelo tempo que eles ficaram trancados, presos aí, sem poder fazer nenhum investimento imobiliário. Que é uma injustiça isso, né? Que é uma injustiça, né? Já existem diversas ações judiciais com relação a isso. Nós temos aqui em Porto Alegre 5.000 imóveis inventariados. É um absurdo, é muita coisa, né? Eu, particularmente, como atuante no mercado imobiliário, entendo que isto é um exagero, né? Não há justificativa para tantos bens assim, mas o que acontecia era isso, você tinha um bem aqui de interesse histórico e 10 em volta, e 10 em volta que sofriam os mesmos efeitos daquela afetação daquele bem histórico. Isso agora foi corrigido. Porém, todos esses imóveis aqui, que os proprietários ficaram presos durante muito tempo, não tiveram nenhuma contrapartida. E não vão ter o potencial construtivo. Para você ter uma ideia, Silvio, hoje um título de potencial construtivo do município de Porto Alegre vale até R$4.000 um metro quadrado. É muito, muito, muito caro, né? Então, é um título de muito interesse. O mercado imobiliário valoriza muito esta forma de negociação. E esses proprietários, em razão desta alteração legislativa, perderam o acesso a esse mecanismo de se remunerarem pelo tempo que o imóvel ficou lá trancado, vinculado ao patrimônio histórico. Na verdade, assim, a gente, né, que tem uma certa experiência, uma trajetória, um caminho de vida, e a gente viaja muito pelo mundo inteiro, todos os países, todas as grandes cidades, capitais do mundo, têm o seu lado histórico, né, que é preservado, etc. e tal. Mas eu vejo que em Porto Alegre, não sei se por causa daqueles governos que nós tivemos, 4 governos de um determinado viés teológico, eles parecem que fizeram, até eu vou examinar isso, não foi nesse período em que mais e mais se constituiu essas questões de inventariar o patrimônio histórico, para impedir o desenvolvimento da cidade. Quer dizer, tem um viés ideológico que era contra, por exemplo, o Cais do Porto, que era contra a Orla do Guaíba, que era contra esse evento que tem aqui no Pontal do Estaleiro. Quer dizer, teve uma administração de Porto Alegre que era contra tudo isso. Se eles estivessem ainda dominando Porto Alegre, sendo do Executivo em Porto Alegre, nenhuma dessas obras teria sido construída. Então, esse viés ideológico também contribuiu para atrasar a cidade. Não que eu seja contra a questão da preservação do patrimônio histórico, mas era muita coisa, como tu disseste, quer dizer, aí tem um imóvel que é aqui, que é preservado, e quantos outros ao redor ficam inviabilizados. Quem trabalha no mercado imobiliário, quem atua no mercado imobiliário, conhece Porto Alegre por ter uma rixa entre a Secretaria de Cultura e a Secretaria do Meio Ambiente, do Urbanismo, né? Então, muitas vezes você tem um projeto maravilhoso para determinada região e a Secretaria de Cultura impede o desenvolvimento daquele projeto. E veja, essa é uma característica que não é de governo, é do funcionário público que está lá, nessa secretaria, né? E o que ocorreu, Silvio, é que durante muitos anos se utilizou a questão do patrimônio histórico como um meio de cercear determinadas atividades em determinadas regiões. É o desenvolvimento. Nós temos uma rua em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, chamada Lagoinha, que ela é quase toda ela inventariada, né? É um absurdo, né? Vá lá ver se há importância histórica no que está sendo inventariado lá. Você não encontra, existem imóveis que se você vai pesquisar, você não encontra a importância histórica. Ela é empírica, ela é de quem atribuiu aquilo, né? Então, na verdade, o que se busca agora é concentrar o interesse histórico naqueles imóveis que efetivamente fizeram parte da história de Porto Alegre, liberando os imóveis do entorno. Perfeito. Bernardo, um abraço, muito obrigado, acho que foi muito esclarecedor e importante essas coisas colocadas, até porque Porto Alegre, eu vejo assim que Porto Alegre está ingressando num novo momento, né, que vai marcar história. Porto Alegre está se renovando, urbanicamente está sendo desenvolvida, está olhando para outros lados, né, e, por exemplo, a questão do 4º distrito, que nós temos falado sempre aqui, eu tenho passado sempre ali, já estou vendo muitas coisas acontecer. Então, eu acho que esse grande movimento também vai ajudar Porto Alegre a se tornar uma cidade muito mais arejada, muito mais desenvolvida e afinada com o que há de mais moderno no mundo das grandes capitais.
Nós temos falado muito isso aqui, se está modificando o arcabouço legislativo para fomentar a construção civil em Porto Alegre. Né? Um abraço, Bernardo. Obrigado. Um abraço, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.